João, capítulo 1 e versículo 2 diz assim: Ele estava no princípio com Deus. Agora eu quero que os irmãos abrem Isaías, capítulo 53 e versículo 7. Isaías 53, versículo 7. Diz assim: Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Amém? Feche os olhos por um instante. Vamos orar ao Senhor para que Ele venha nos usar com eloquência, com sabedoria nesta noite, para que eu e você venham entender aquilo que Ele quer falar. Oramos. Senhor meu Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, Pai, eu oro neste momento pela Tua igreja, meu Pai. Eu oro, meu Pai, neste momento, meu Pai, para a sabedoria do Senhor, meu Deus, que está sobre nós, meu Pai. Eu oro, meu Pai, para que o Senhor venha nos usar, meu Pai, para que o Teu povo venha compreender, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar, meu Deus. Pai, usa cada um conforme a Tua vontade, é que eu te peço, em nome do Senhor, amém. E você senta glorificando e exaltando ao nome do Senhor. É uma, aleluia, história bem conhecida, a qual nós vemos acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos aqui que desde o princípio Jesus estava com Deus. Nós lemos aqui em João, já testificava que Jesus estava com Deus, porque Jesus era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Nós vemos aqui a história de um homem, a qual ele não tinha, aleluia, aquela ligação com o homem. Ele não tinha a obrigação de morrer por mim e por você, mas o objetivo dele era vir ao mundo e morrer para um povo pecaminoso, um povo de más obras. Eu orando ao Senhor, pedindo um tema para essa mensagem, o Senhor me deu um tema dizendo: o choro incondicional. Nós vemos aqui que desde o princípio o ser humano vem pecando, vem, aleluia, trazendo atos pecaminosos. Nós vemos que o pecado iniciou lá no céu. Nós vemos que no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 11 e 14, nos diz que os anjos caíram porque haviam pecado contra Deus. Os anjos, eles estavam com Deus 24 horas. Os anjos estavam adorando a Deus. Lúcifer era um anjo de luz. Nós vemos que Lúcifer, aleluia, ele andava sobre pedras afogueadas. Lúcifer, quando ele andava, ele transmitia som dentro de si. Até então ele era regente dos maiores coral que tinha naquela época, que eram os anjos do Senhor. Lúcifer, ele tinha um grande nome, aleluia, celestial. Nós vemos ver que, louvado seja Jesus Cristo, que Deus não poupou anjos quando, aleluia, pecaram antes, precipitando no inferno, os entregou abismo de tuas reservados para o juízo. Nós vemos aqui que o Senhor não poupou a vida de Lúcifer, a vida da terça parte daqueles que se levantaram contra Deus, porque Lúcifer queria ser maior que Deus. Quem é maior que Deus? Nós vemos assim que Deus, ele criou um anjo chamado, aleluia, Miguel. Miguel quer dizer: quem é maior que eu? Quem é maior que eu? Não havia ninguém maior que Deus. Mas nós vemos aqui uma posição, quando eu e você recebe algo da parte do Senhor, se nós não tivermos a direção de Deus, nós começamos a subir, nós começamos a exaltar, irmão. Quando você começa a se exaltar, Deus, ele te abate. Porque aonde, aleluia, habitou o pecado, a graça superabundou, irmão. Nós vemos aqui que onde tem pecado, a presença do Senhor não pode estar. Mas quando eu quero, aleluia, ser mudado, o Senhor muda. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é o princípio do pecado. Agora nós vemos o pecado na terra. Aleluia, quando Deus, ele se aflige, ele se entristece pela criação que ele criou, que é acerca de Lúcifer. Lúcifer, aleluia, era como se fosse o segundo daquela época. Deus, ela era maior e Lúcifer era abaixo dele. Ali nós vemos que Deus, ele se entristece porque a criação lutou contra o Criador. Já não estava andando mais conforme a vontade de Deus. Aí Deus cria um homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus, ele pega o pó da terra, ele pega, aleluia, tudo aquilo que é ser material, e se mistura com o ser celestial, e assopra o seu espírito no homem. E o homem começa a habitar sobre a terra. Nós vemos aqui que o primeiro pecado aconteceu aonde? No jardim do Éden.
sabendo que a história diz no livro de Ezequiel que Lúcifer, ele andava no meio do jardim do Éden. Lúcifer habitava no jardim do Éden. Por quê, irmãos? Que aqui na terra era o lugar dele. Nós vemos que a terra era bonita, era formosa antes da sua existência, mas quando, aleluia, a criação pecou contra o Criador, a terra ali virou um lixo. Esse local, quando nós vivemos, não era dessa forma bonita, os países bonitos, não, estava estragado, estava um nojo, mas Deus teve compaixão. Deus, ele queria uma pessoa que adorasse Ele em espírito e verdade, mas algo vai acontecer que abala, aleluia, a Deus, que tristeza a Deus. Aquela pessoa que Deus confia, aquela pessoa que Deus coloca, fala assim: ó, faça para mim, prega para mim, vai lá, limpa ali, cuida dos animais, dá nome aos animais, começa a pecar contra o Senhor. Porque o pecado da desobediência começa a habitar no homem. Pela própria criação, Deus, ele começa a dizer: olha só, eu criei um anjo, eu criei um homem, eles estão, aleluia, eles estão pecando contra mim, eles estão se levantando contra mim. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E nós vemos a história dizendo mais em diante que Deus entristece com o homem, e aleluia, o homem paga pelo pecado, que o homem tinha que trabalhar seu próprio suor. A mulher, aleluia, sofria dor no parto. Satanás, que era serpente naquela época lá, ela, aleluia, se rastejaria pelo seu próprio corpo. O homem também, louvado ao Senhor Jesus Cristo, quando trabalhasse, aleluia, louvado ao Senhor Jesus Cristo, antigamente não tinha espinho, não tinha ervas daninhas, mas a partir do momento que o homem pega, Deus começa a castigar o homem. Mais em diante a história nos diz, louvado é o nome de Jesus Cristo, que Deus anuncia o dilúvio, porque, aleluia, a palavra do Senhor vai dizer que depois, aleluia, que morreram, aleluia, os filhos de Adão, nós vemos que a terra começa a pecar contra o Senhor. O pecado de homossexualismo, o pecado, aleluia, de homem com homem, mulher com mulher, homem com animal, tudo aquilo que estava acontecendo naquele momento estava entristecendo os olhos do Senhor. E Deus falou: vou acabar com esse povo, eu vou destruir esse povo. Foi até então que nós vemos que Enoque andava com Deus, e Deus não permitiu que Enoque, aleluia, morresse com o povo. Deus falou: eu vou levar ele para mim, porque ele é novo comigo, aleluia, ele obedeceu os meus preceitos, louvado seja Jesus Cristo. Nós vemos que Deus, aleluia, destrói aquele povo, e só sobrou, aleluia, os filhos de Noé, que é os 3 filhos de Noé na arca, e os animais. Mas nós vemos que Deus também, mais para frente, depois do dilúvio, ele se entristece mais uma vez com o povo. Olha só como o povo é ingrato. Deus, ele dá, ele sustenta, Deus, ele guarda, mas o homem não reconhece que Deus é na vida dele. Nós vemos que Sodoma e Gomorra era uma das cidades mais privilegiadas daquela época, porque quando Ló olhou para Sodoma e Gomorra, ele disse: eu vou habitar nessa terra, mas essa terra estava pecando contra os olhos do Senhor. A palavra de Deus vai nos dizer que Deus destrói essa terra com fogo. Deus, ele consume com fogo, porque, aleluia, onde está estragado, onde tem pecado, não tem como ter presença. Se não tiver como, o Senhor destrói, o Senhor tira. Onde o Senhor está cansado de pessoa que peca e não se arrepende. O Senhor está cansado de uma nação que não tem mais arrependimento. Faz aqui hoje, está tudo bem, faz ali, ninguém está vendo. Deus, ele vai revelar pecado, Deus, ele vai revelar o culto, louvado ao Senhor, porque ele está cansado de desobediência, ele está cansado dessa geração pecaminosa. Foi então que Deus, ele decide criar a lei. Deus, ele começa a pensar no meio do povo sobre tudo aquilo que ele gostava. O povo gostava de comer carne, o povo gostava de roubar, de matar. E Deus faz o quê? Vou colocar uma lei nesse povo para ver se me adora, para ver se me obedece. Mas mesmo assim o povo não obedeceu ao Senhor. Naquela época, o tempo da lei era mais grave, irmão. Se eu não obedeço aquilo que Deus quer, Deus tira. Nós vemos que quem era pegado naquela época com pecado de adultério era morto, apedrejado, irmão. Deus, ele queria que o povo se convertesse, mas o povo não queria se converter. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado ao Senhor. Nós vemos também que mais em diante Deus, ele começa a ter compaixão mais do povo, que Deus envia profetas, juízes, sacerdotes, e mesmo assim o povo não dá ouvido à voz de Deus. Louvado é o nome de Jesus Cristo. E Deus fica mais de 400 anos sem falar com o povo.
Deus, ele fez um teste com o povo. Vamos ver se esse povo vai aguentar sem minha presença. Vamos ver se esse povo vai aguentar sem ouvir minha voz. Por isso que às vezes Deus, ele não ouve a sua oração, ele não fala contigo porque você não se arrepende daquilo que você faz. Irmão, não tem como Deus te abençoar se você não se arrepende. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia, louvado ao Senhor. Mas mesmo assim foi passando 400 anos, e ali Deus começa a ouvir clamores, Deus começa a ouvir intercessões, e ali eu quero ver a mensagem. Jesus, o nosso Deus, nós dizendo, ouve, e Jesus lá do céu, conjecturando: Pai, lembra aquela criação que o Senhor fez? Lembro. Está vendo ali, eles estão sofrendo, meu Pai. Olha o tanto que o Senhor sofreu. O Senhor deu crédito na primeira, não te deu valor. Agora era essa aí, Senhor. Falei isso, meu Pai. Satanás está zombando do Senhor. Deixa eu morrer por esse povo. Deixa eu descer na terra, Pai. Jesus não merecia morrer por você. Jesus não merecia ter passado o que ele passou, mas ele passou por amor a ti, porque o seu amor é incondicional. Aleluia, glória a Deus. Nós vemos o nascimento de Jesus, que aleluia, que quando ele nasceu, o povo queria colocar como rei. Aleluia, o rei queria matar ele, por causa que muitos diziam: esse que acabou de nascer, esse Jesus, ele vai reinar no seu lugar. Herodes queria matar ele. Nós vemos também que, louvado seja o Cristo, pela pouca idade que Jesus tinha, ele começou a pregar para os anciões, pelos conhecidos. E quando aparece o menino pregando uma palavra de sabedoria, o povo começa a temer. Quem que esse menino está falando? Quem que esse menino lá, o filho de José, o carpinteiro, aquele que ninguém dava nada, está falando? Ele não sabe o que fala. Quando Deus quer falar, ele coloca numa situação para mostrar para muitos que você tem valor. Nós vemos depois que Jesus, ele foi adulto, ele batizou nas águas. Nós vemos que Jesus escolheu os 12 discípulos, que embora 2 discípulos, um deles traísse e o outro ia negar, mas Jesus já sabia que isso ia acontecer, porque ele tinha esse propósito para mostrar para o povo que ele, aleluia, mesmo sabendo que o povo ia trair, ele queria ver se o povo se arrependesse. Deus, aleluia. É isso que Deus faz. Deus permite nós chegar numa situação para ver se nós se arrepende daquilo que nós faz. E muitos só seguiam Jesus por causa do milagre, por causa daquilo que ele fazia, mas não por amor. Poucos seguiam Jesus por amor. Nós vemos que até os discípulos, no momento mais difícil de Jesus, agora esse crucificado, não restou um. Nem aquele que batia no peito e que fala: Senhor, por ti eu morro, por ti eu sou onde o Senhor for, eu vou junto. Esse foi o primeiro, aleluia, amiga. Esse foi o primeiro a blasfemar contra Jesus, irmão. Por isso que nós temos que reconhecer que sem Jesus nós não somos nada, sem Ele não somos nada. E nesta noite, aleluia, nós vemos nessa noite para reconhecer que Ele é conosco. Nós vemos aqui que quando Jesus estava no Getsemane, nós vemos um particular com Deus. O próprio Jesus começa aleluia, se apavorar, chorar, porque ele estava vendo o que iria acontecer com ele futuramente. Pensa em você ver a sua própria morte. Pensa em você. Jamais você não iria aguentar. Pensa na situação de Jesus, vendo sendo xingado, cuspido, traído, pisoteado. Aleluia. Nós vemos uma coroa de espinho. Pensa você, Jesus estava vendo isso. Jesus tinha que passar por isso, porque era mister passar por isso. Louvado é o nome de Jesus Cristo. Mas ele orando ao Senhor: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas todavia, não como eu quero, mas como o Senhor quer. Ao mesmo tempo que Jesus falou que se possível passa aquele cálice, aquela luta, e ele falou, aleluia, que se possível, aleluia, seja feita a tua vontade. O discípulo não aguentou a pressão de Jesus, porque Jesus falou assim: ó, fica até comigo aqui, até que eu vou orar. Mas a opressão era muito grande. Imagina, se os discípulos estavam sentindo opressão, imagina Jesus. Imagina Jesus.